Olá a todos e todos. Este é o terceiro programa do Agenda Mundo, uma produção conjunta da TV GGN e do blog Chacoalhando. O programa foi gravado com antecedência, mas os chats e comentários estão ativos. A entrevista de hoje é sobre a crise explosiva entre a China e Taiwan. Em uma reunião virtual em 16 de novembro, Xi Jinping alertou Biden que encorajar a independência de Taiwan era brincar com fogo. O nosso convidado de hoje é Robson Coelho Cardoc Valdez, pós-doutorando em Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Peço a quem gostar do programa para dar os likes, aumentando assim a nossa visibilidade, compartilhar o link nas redes sociais e também se inscrever no canal da TV GGN. Hoje teremos um novo formato no programa. Antes da entrevista, vamos ter o quadro Chacoalhadas em 1 minuto. Neste quadro, vão ser apresentadas visões alternativas que a nossa mídia prefere não abordar. Isso não quer dizer que o Agenda Mundo concorde sempre com as opiniões das matérias apresentadas nas chacoalhadas, mas considera que elas devem ser divulgadas e devidamente apuradas. A chacoalhada de hoje vem do México, onde, em audiência na Câmara de Deputados, o ministro da Saúde, Jorge Alcocer, declarou que as vacinas para a Covid-19 poderiam inibir o desenvolvimento do sistema imunológico de crianças de 12 a 17 anos. No entanto, a agência COFEPRIS, a Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários, o equivalente da Anvisa brasileira, é favorável à vacinação de crianças naquela faixa de idade. Por outro lado, consta em um artigo do New York Times, de 12 de outubro de 2021, que uma criança não vacinada tem risco bem menor de pegar Covid-19 que uma pessoa de 70 anos vacinada. A exceção seria de crianças com comorbidades, para quem a vacinação seria indispensável. A FDA norte-americana aprovou a vacina da Pfizer para crianças na faixa de 5 a 11 anos, mas existe um conflito de interesses envolvendo a Pfizer e a FDA. Em 2019, o médico Scott Gottlieb deixou o cargo sênior que tinha na FDA e, usando de imediato a porta giratória, entrou no corpo de diretores da farmacêutica Pfizer. Isto indicou uma relação muito próxima entre a FDA e as empresas que a instituição deveria regulamentar. Gottlieb também mantém vínculo remunerado com a rede CNBC, cujos noticiários recebem financiamento da Pfizer. Na verdade, quase todos os noticiários dos Estados Unidos recebem fundos da Pfizer, como pode ser visto no vídeo. Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This Week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. This weather report brought to you by Pfizer. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by Pfizer. And now a CBS Sports Update brought to you by Pfizer. Meet the Press Data Download brought to you by Pfizer. This portion of CBS This Morning sponsored by Pfizer. On how to find the hidden sugars in the American family diet. Sponsored by Pfizer. By Pfizer. E foi em um noticiário recente da CNBC que um suposto especialista apresentou dados alarmantes sobre a morte de crianças por Covid-19, em total desacordo com a matéria que havia saído no New York Times poucas semanas antes. O Agenda Mundo não está tirando conclusões, já que estas cabem apenas aos especialistas, mas desde que bem intencionados. Vamos então à entrevista sobre o agravamento das tensões entre Estados Unidos e China devido à questão de Taiwan. O nosso convidado, Robson Coelho Cardoc Valdez, é graduado em Ciências Econômicas pelo College of Staten Island, da City University de Nova York, e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul. Robson, seja muito bem-vindo ao Agenda Mundo. Muito obrigado pelo convite, Rubem. Satisfação. Tá. Então, eu li 2 artigos seus sobre Taiwan que você publicou recentemente através do OPEU. Você poderia explicar melhor o que vem a ser o OPEU?
Bom, o OPEU, na verdade, ele é um projeto do INEU. O INEU é um instituto de estudos sobre os Estados Unidos, né? E vinculado ao Programa de Relações Internacionais Santiago Dantas. E, na verdade, além das pesquisas que o INEU promove sobre estudos dos Estados Unidos, tem o OPEU, que é o Observatório de Política dos Estados Unidos, que ele é um difusor, ele acompanha diariamente a conjuntura norte-americana, doméstica, né, que para nós é uma conjuntura internacional, e como afeta as relações internacionais como um todo. Na minha opinião, eu tenho colaborado com o OPEU assim, nos últimos quase 2 anos, um colaborador externo. Eu acho que é uma das melhores fontes assim, para se acompanhar a conjuntura norte-americana hoje. Assim, é muito dinâmico, tem uma turma muito boa que acompanha várias áreas da política norte-americana e é diariamente, com resumos, com artigos, com informes e temas muito importantes. Então, eu recomendo muito acompanhar o que está online ali no OPEU, que é esse site do INEU, que se dedica exclusivamente para acompanhar a conjuntura norte-americana. Perfeito. Não é a primeira vez que eu recorro a artigos do OPEU quando eu quero entender mais sobre algum assunto que envolve os Estados Unidos. Mas então, vamos agora abordar a questão da crise atual entre a República Popular da China, que é a China continental ou simplesmente China, e Taiwan, ou República da China, que é uma ilha que originalmente era chamada de Formosa e que tem uma área menor que a do estado do Rio de Janeiro, além de pequenas ilhas próximas que também pertencem a Taiwan. E no passado, os Estados Unidos já ameaçaram a China com ataques nucleares por causa da questão de Taiwan. Eu vou fazer uma breve introdução para situar melhor a nossa audiência nessa questão de Taiwan. Então, a questão de Taiwan é provavelmente o contencioso mais explosivo atualmente entre as 2 maiores economias do mundo, que, se somando a outras questões, estão ajudando a criar um clima semelhante ao da Guerra Fria que havia no século XX entre as 2 superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. E para os chineses, Taiwan representa o último resquício de intervenções e ocupações por potências estrangeiras que ocorreram a partir do século XIX. Então, a unificação é algo que a China continental dificilmente abrirá mão. Agora, sobre o estreito em si, esse estreito de Taiwan, ele tem uma largura mínima de 160 quilômetros no ponto de maior proximidade da ilha com o continente. Então, quando navios de guerra da Marinha norte-americana eles entram no estreito, a China considera como um ato de provocação, uma violação de suas águas territoriais, já que Taiwan é considerada uma província rebelde. Em maio deste ano, em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e China, exatamente por causa de Taiwan, Daniel Ellsberg fez revelações com base em documentos secretos que ele manteve consigo por 50 anos. O Daniel Ellsberg foi responsável pelo vazamento de documentos do Pentágono que levaram à renúncia do presidente Richard Nixon em 1974. E agora ele revelou que, durante a crise de 58 e 59, no Estreito de Taiwan, o Comando Militar norte-americano fez forte pressão sobre o presidente Dwight Eisenhower para que fossem autorizados ataques nucleares contra a China. Mas, para se entender melhor essa crise atual, vamos fazer uma rápida volta ao passado. Então, em outubro de 49, o líder comunista chinês Mao Tse-tung, liderando um exército de camponeses, derrotou as tropas do governo nacionalista de Chiang Kai-shek, estabelecendo a República Popular da China. May 25th, 1949. The communists, well prepared politically, take Shanghai without disorder. The new Kuomintang capital will be in Canton, and that too will soon fall in October. October 1st, 1949. In Beiping, Mao Zedong inaugurates the so-called Chinese People's Republic. Zhou Enlai, former peace negotiator, becomes premier.
Madame Sun Yat-sen, sister of Madame Zheng, provides revolutionary window dressing. Então, as tropas dos nacionalistas fugiram para a Ilha de Formosa, mantendo, então, a posse de um conjunto de ilhas ao redor, inclusive uma que está a apenas 2 quilômetros de Xiamen, no continente. Eu vou até mostrar essa foto, que é bem interessante. Então, essa ilha ela está a apenas 2 quilômetros de Xiamen. Você pode ver, então, ali ao fundo da foto. A República da China, ou seja, Taiwan, vamos dizer, já pertencia à ONU e lá permaneceu como único representante dos chineses, barrando o ingresso da República Popular. Isso permaneceu até 1971. Em 1954, 55 e, novamente, em 58, ocorreram crises no Estreito de Taiwan. Aí eu peço a você, Robson, se você poderia falar mais sobre essas crises e também sobre o Tratado de Defesa Mútua de 1954, entre Estados Unidos e Taiwan. Bom, como tu falou, né, Rubem, vendo hoje a tensão entre China, Taiwan e os Estados Unidos, todo mundo, né, volta ao tempo ali da Guerra Fria, porque, na verdade, é um passivo da Guerra Fria que ainda está aí para ser equacionado, de alguma maneira, né? Mas a gente tem que levar em consideração que nós não vivemos o período da Guerra Fria, não existe um alinhamento dos países aos Estados Unidos e à China, né? Então, o contexto hoje é diferente, né? Então, eu não gosto muito de fazer associação com uma Segunda Guerra Fria, né? Por conta também de uma disputa comercial com a China e tudo mais. Mas, de fato, esse é um passivo do ponto de vista ocidental da Guerra Fria, e para os chineses é um passivo do século de humilhações lá do século XIX, ali, quando as potências ocidentais invadiram, a Guerra do Ópio, aquela coisa toda, e o Mao Tse-tung ainda falou ali, né, que logo depois de vencer a Guerra Civil em 49, expulsando os nacionalistas, dizia que os chineses iam se levantar para nunca mais ficar de joelho, né? E até hoje a questão de Taiwan é um passivo, é um compromisso do governo, do Partido Comunista, em fazer essa unificação, em algum momento, né? Não se sabe quando. Então, voltando ali a 49, quando os chineses expulsam os nacionalistas para Taiwan, para as ilhas, né? Você menciona essas de Ximen, tem as outras ilhas mais próximas à costa do continente, a gente tem que lembrar que assim que acaba a Guerra Civil, Beijing faz várias incursões ali, principalmente nessas ilhas mais próximas do continente, para tentar retomá-las, na década de 50, e é quase como uma estratégia ali que vai perdurando até 53, 54 mais ou menos. E nesse período da Guerra Fria, o presidente Truman, a questão de Taiwan não era uma prioridade para a política externa norte-americana ainda, tá? E o Chiang Kai-shek sempre tentou trazer os Estados Unidos para esse conflito, né? Para a resolução desse impasse. Então, na medida que vai escalando essa tensão no Estreito, temos alguns momentos importantes ali. Tu tem a morte de Stalin, então, primeiro tem o fim da Guerra da Coreia, em 53. Então, nos Estados Unidos já um movimento muito grande anticomunista dentro do país, macartismo. Então a questão do combate ao comunismo ela entra no debate quase nacional nos Estados Unidos. Temos a morte de Stalin também, que gera uma disputa, né, um debate para ver quem é que vai ser o sucessor de Stalin na União Soviética. A União Soviética, naquele momento, tinha um histórico de não intervenção também, isso é importante lembrar. E na medida que, em 54, quando Beijing tem novos movimentos de retomar essa soberania dessas pequenas ilhas e de Taiwan, com a meta final ali das suas incursões, Eisenhower já está
no comando dos Estados Unidos, e ele já tem essa ideia de que o combate ao comunismo é uma prioridade para os Estados Unidos. Tá? Nós temos essa escalada do contencioso com Taiwan, com os nacionalistas, e Kai-shek consegue trazer os Estados Unidos para esse embate. Então, a partir de 54, final de 54, início de 55, a gente vê uma proximidade maior dos Estados Unidos em querer se fazer presente nos estreitos, tá? E na medida em que a Pequim avança sobre essas pequenas ilhas, os Estados Unidos entende que é a hora de se fazer presente efetivamente ali. Tá? Já levando em consideração todo o contexto ali da Guerra Fria, do final da Guerra da Coreia, ele se faz presente ali com a 7ª Frota ali nos estreitos, né? Tem de fato esse aconselhamento de que ali os Estados Unidos poderia utilizar novamente suas armas nucleares, né? E quando chega a frota americana nos estreitos, né, Pequim recua. Isso já é 55. E nesse momento, final de 54, início de 55, é que o Kuomintang consegue trazer efetivamente os Estados Unidos para essa equação a ser resolvida, e daí surge, de fato, o Tratado de Defesa Mútua, que é um tratado ali de 10 artigos, tem umas questões ali de solução pacífica das controvérsias, aquela coisa toda, mas um compromisso dos Estados Unidos de apoiar Taiwan, né, no sentido de que Taiwan pudesse fazer uma guerra assimétrica, se fazer presente ali para que Taiwan pudesse fazer frente a qualquer avanço bélico de Pequim. E aí, quando chega a frota americana, Pequim recua. Aí nós temos aí o fim dessa primeira crise, de 54 e 55. 58, depois, nesse mesmo contexto, 58, Pequim volta a fazer essas incursões sobre as ilhas mais próximas à costa. Pequim, já ressabiada com essa ameaça nuclear dos Estados Unidos, ele já tinha iniciado o seu projeto nuclear também, né, porque inicia os seus projetos de conseguir efetivamente ter uma arma nuclear. E, novamente, os Estados Unidos intervêm, né, em favor, claro, de Taiwan, né, e, mais uma vez, Pequim recua ali. Né? Então, foram esses dois primeiros momentos as duas primeiras crises, de fato, em que os Estados Unidos intervêm e que temos ali, de fato, uma ameaça, né, à estabilidade da região. Outra coisa importante que tem que ser falada, que ali em 54 também, na primeira crise, já estava sendo ali costurado, né, um acordo de segurança do Indo-Pacífico, ali, a SEATO, né, o Southeast Treaty Organization, né, que tinha ali França, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Filipinas, todos aqueles países da região ali, já num contexto de Guerra Fria, né, e já tentando conter ali a Pequim. E outra coisa importante também é que, em 58, Pequim faz essa incursão frente a em relação a Taiwan, nessas ilhas costeiras, sem consultar também a União Soviética, e a partir daquele momento nós temos o desgaste entre a União Soviética e a China, né? E aí que, claro, isso aí vai ser capitalizado também pelos Estados Unidos, mas lá na frente também. Tá, eu queria voltar à época da Revolução Chinesa, que eu estava lembrando que era o Truman, na época, o presidente, e ele enviou numa missão o general Wedemeyer, que fez um relatório recomendando que as tropas de Chiang Kai-shek, o governo de Chiang Kai-shek, recebesse apoio militar e econômico. Agora, ele, anos depois, faz parte daquele vídeo que eu mostrei,
Na verdade, aquele vídeo que vocês viram, ele é um vídeo feito pelos Estados Unidos, é uma peça de propaganda em que eu selecionei algumas partes. Mas ali tem uma fala do Edelmeier que ele dá a entender que ele não foi correspondido no pedido dele de ajuda militar, né? E isso acabou levando a que o Chiang Kai-shek realmente não conseguisse resistir às tropas do Mao. Você sabe alguma coisa sobre essa questão do Truman? Por que ele não quis apoiar na ocasião o Chiang Kai-shek? Eu acho que também havia outros motivos também, que nesse período, de 45 a 49, é o período que os Estados Unidos e a Europa eles estão criando, né, o mundo que a gente vive hoje, né? Então, nós tínhamos o estabelecimento das próprias Nações Unidas, que já estavam surgindo em 45, o sistema monetário internacional estava sendo posto ali, né? A tentativa de criar uma organização mundial do comércio, que não vingou, ficou o GATT de 47, né, os acordos do GATT. Então, os Estados Unidos estavam envolvidos em uma série uma estratégia de construção do que viria a ser o mundo pós-Segunda Guerra, né? E, de repente, para os Estados Unidos se envolver numa guerra civil na China, naquele momento que estava todo mundo exatamente fazendo o oposto, tentando juntar os cacos da Segunda Guerra Mundial, era algo, assim, acredito, né, que é algo meio que insano, assim, até para os próprios Estados Unidos, que estavam, né, celebrando a vitória, a saída da guerra, e já entrar numa guerra logo ali, né? Mas não demorou muito, foram para a Coreia, né? Não demorou muito, foram para a Coreia, mas é que eu falo, aí o serviço já estava pronto. O sistema internacional que a gente viu já estava pronto, a disposição da Guerra Fria, os lados já estavam bem determinados, e aí a partir dali já era uma questão de monitorar os dois hemisférios, né? O Ocidente e o Oriente ali. Então vamos agora ao governo Nixon, né, quando, através da chamada diplomacia do ping-pong, Estados Unidos e China começaram a estabelecer relações amistosas. Não ainda um reconhecimento diplomático da China, mas uma aproximação. Então, na verdade, por trás disso estava o secretário de Estado, Henry Kissinger, que queria aproveitar e colocar uma cunha. Na verdade, China e União Soviética já estavam tendo conflitos de fronteira. E o Kissinger resolveu se aproveitar disso e se aproximar, então, da China. Nessa sequência, a ONU admitiu a China em 1971, reconheceu, então, a República Popular como o único representante dos chineses e com direito a um assento no Conselho de Segurança. Em dezembro de 78, o presidente Jimmy Carter anunciou que reconhecia diplomaticamente a República Popular em detrimento de Taiwan, e aí passou a vigorar a política de uma China. Foi abolido o Tratado de Defesa Mútua, o Tratado de 54, mas o Congresso norte-americano aprovou em 79 o TRA, que é o Taiwan Relations Act, que introduziu o conceito de ambiguidade estratégica. E aí, Robson, eu peço para você explicar melhor essas alterações que ocorreram com o TRA e essa política de ambiguidade estratégica que já perdura por 40 anos. Mas sem entrar agora nos governos Trump e Biden, para a gente manter uma cronologia. Depois a gente vai chegar lá, tá bom? Então, o importante, como você falou, Rubinho, o importante é a gente pegar esse período da década de 70 e 60 também, porque a gente percebe que os Estados Unidos aproveitam dessa cisão entre China e Rússia e União Soviética, à época, né? E se aproxima efetivamente da China. Tá? Isso tu vai ter três comunicados importantes, que é de 72, 79, eu acho que 82 é o terceiro comunicado, em que os Estados Unidos eles vão aprimorando essa relação com o governo chinês, né? A questão de reconhecer a política de uma China, tá? E
e como os Estados Unidos reconheceria a China e como seriam as relações dos Estados Unidos com Taiwan. Então, esses 3 comunicados são importantes. Tá? E aí, em 79, nós vamos ter o TRA, que ele vai ser escrito, votado e colocado em vigor pelo Congresso norte-americano. O que é importante, muita gente não sabe, assim, pessoa mais leiga, que a política externa americana, o presidente não faz ela sozinho, ele faz uma parte, né? E o Senado, o Congresso norte-americano, ele tem um papel importante na decisão. E nesse TRA fica estabelecido ali que os Estados Unidos vão manter relações amistosas com Taiwan, né? Amistosas, vão estabelecer um plano de venda de armas para Taiwan, para que Taiwan possa fazer sobreviver a uma guerra assimétrica em relação à China, né? Então tem que fornecer um número de armas, de tecnologia capaz de se defender. E aí a questão da ambiguidade estratégica é bem ambígua mesmo. Assim, os caras foram bem espertos ali, porque eles falam assim, ó, os Estados Unidos ele não está obrigado a defender Taiwan. Ele não está obrigado a defender Taiwan, mas ele está obrigado, os Estados Unidos, a ter uma capacidade de defender Taiwan se desejar. Né? Então, os Estados Unidos eles têm que ter uma estrutura logística na região para se fazer presente ali, tem que se fazer presente ali. E aí, essa é a grande questão, assim, que os Estados Unidos ele não está obrigado a defender Taiwan, mas ele tem a obrigação, por lei, de ter as condições de, se quiser, defender Taiwan, frente a um ataque, a uma ameaça da China. E aí coloca umas coisas meio periféricas ali na lei, que é não só defender Taiwan, mas defender a estabilidade da região. Aí já expande ali para todo o mar do sul da China, que é uma outra história que a gente pode conversar um outro dia. Eu li um artigo datado de 2010, em que o autor, o nome dele é Carl Clark, não sei se é um cara conhecido ou não, nem aprofundei, mas achei curioso que ele faz uma análise sobre a efetividade da política de ambiguidade estratégica em face do clima que estiver rolando entre os 3 governos do Triângulo Estratégico, Washington, Pequim e Taipei. Então, ele considera as seguintes situações: total hostilidade, um triângulo romântico, casamento e menage à trois. Eu não sei se mais alguém utiliza isso ou se ele que introduziu, né, essa análise, só dele, né? Mas eu acho que a gente não precisa entrar agora nesses detalhes íntimos, tá certo? Tá, eu queria aproveitar e pedir a quem estiver gostando do programa para dar os likes, aumentando assim a nossa visibilidade, e compartilhar o link nas redes sociais, e também se inscrever no canal da TV GGN. Bom, então, a partir dos anos 80, ocorreram altos e baixos nas relações entre Estados Unidos e China. Então, Robson, antes de a gente abordar a outra crise no Estreito, a crise de 95, 96, você gostaria de comentar algo sobre esse período dos anos 90, no que pode ter afetado a questão de Taiwan? Por exemplo, o massacre da Praça da Paz Celestial em 89? Bom, a década de 80, 90 era interessante porque, assim, ó, a gente tem os Estados Unidos se aproximando da China, né? Na década de 80, a gente tem também uma pressão máxima ali sobre a União Soviética, para desgastar a União Soviética. A gente já vê a década da Guerra nas Estrelas, né? Uma competição tecnológica com a União Soviética na década de 70, início da década de 80. Tem a questão do Afeganistão. Então, assim, ó, tudo que pudesse desgastar a União Soviética é uma política interessante para os Estados Unidos. Então, a aproximação com a China na década de 80 é uma coisa positiva para essa estratégia dos Estados Unidos de desgaste da União Soviética.
Então, a gente tem uma espécie de aprimoramento dessa relação ainda na década de 80 entre Taiwan e China. Né? Nós temos o governo Reagan, acho que em 80, nós temos o último comunicado, né, o de 82, em que os Estados Unidos ele envelopa essa aproximação com a China, e tem vários pontos importantes que ele reconhece a política de uma China, né, reconhece a percepção da China em relação à questão taiwanesa, que a China reconhece, diz que só existe uma China. Os Estados Unidos afirma que vai vender armas para Taiwan, aí depois, isso em 82. Em 84, Reagan ele edita uma ordem executiva, algo do tipo, que é conhecido como as 6 garantias, né, que reforça o compromisso dos Estados Unidos com Taiwan. Então é justamente isso, ele diz que vai vender armas para Taiwan, ele não se compromete a um prazo para não vender mais armas para Taiwan, isso é um recado para a China. Ele diz que não vai se intrometer na questão da soberania de Taiwan, ele não vai fazer nenhuma intermediação entre China e Taiwan para a questão de independência, ou algo do tipo assim. E então a gente tem a consolidação dessa relação Taiwan e Estados Unidos, que são os 3 comunicados, a de 72, 79 e 82. Temos o TRA, né, que passa por algumas adaptações também no período, e temos as 6 garantias do Reagan. E em 84 também, Reagan faz uma visita para a China, a primeira visita do Reagan para a China. E também temos um acordo de venda de armas dos Estados Unidos para a China em 84. E sem falar que é um período em que a China começa a dar um avanço na sua estratégia de modernização, né, de se abrir um pouco mais, né, para a economia de mercado, vamos dizer assim. E temos também aí um revés na relação, que é a questão do massacre da Paz Celestial. Né? Os Estados Unidos condenam o ataque, tá? E aí depois a gente tem uma parada na venda de armas para a China por parte dos Estados Unidos. Né? E em 93, aí depois já avançando, em 93 o Bill Clinton ele volta a uma estratégia de um engajamento mais proativo e mais amistoso com a China, na tentativa de fazer com que a China se engajasse com os demais países da comunidade internacional. Aí a gente vai ter mais para frente uma estratégia de aproximação da economia norte-americana com a economia chinesa, que já vinha se desenvolvendo aí no período. Tá, mas então, 95, 96, tem essa nova crise, né? No Estreito, né? E, por sinal, as primeiras eleições presidenciais diretas em Taiwan vão ocorrer em 96. Eu não sei se teve ou não relação com essa crise, se foi uma consequência, alguma exigência dos Estados Unidos que Taiwan fizesse eleições presidenciais? Não, diretas ou não? Não, a crise de 96 é que, assim, a partir dessa aproximação Estados Unidos e Taiwan, os chineses eles se apegam muito a o que ficou acertado ali, né? Ficou acertado, escrito no papel ali e tudo mais. E os chineses começaram a vigiar assim, muito de perto a relação de Taiwan com os Estados Unidos, porque ficava claro ali que as relações eram relações amistosas, mas não relações oficiais, assim. E em 95, tem a visita do presidente, ainda que era no Kuomintang, mas não era um presidente eleito ainda, o voto direto, mas estava lá foi fazer uma visita a Washington. Foi recebido por algumas autoridades americanas, não o presidente, né? Mas Pequim não gostou, isso lá em 95. Tá? E aí começou uma série de exercícios militares da China em protesto para esse, vamos dizer assim, aos olhos dos chineses, essa ousadia dos taiwaneses, né, de fazer uma visita assim do presidente de Taiwan,
né, para os Estados Unidos. Então começa uma série de exercícios militares e tem essa escalada, né, uma escalada quase que periódica assim, desses exercícios. O movimento já tem um movimento em Taiwan e uma perspectiva de que as eleições aconteceriam, então havia um frisson de que Taiwan, depois de tanto tempo, ele poderia construir, né, uma estrutura para uma sociedade democrática, né, e os chineses vigiando tudo aquilo, né, então vigiavam o que estava acontecendo dentro de Taiwan, essa perspectiva de que algo novo, um movimento independentista pudesse surgir, e aí temos essa visita, e a coisa vai escalando até as vésperas, as vésperas das eleições, né? Então isso cria uma tensão muito grande dentro de Taiwan, e os Estados Unidos eles acabam agindo, como nas outras crises, né? Movendo a sua frota para os estreitos mais uma vez, né? Para, enfim, tentar neutralizar esses exercícios nucleares e fazer com que a coisa distensionasse um pouco. E foi isso que aconteceu ali em 96, né? E a partir daí volta a ter a questão distensiona, né? Mas aí e os Estados Unidos voltam a ter um relacionamento ainda, busca, né, esse relacionamento mais pragmático com a China. Então, aquela foto inicial, né, do estreito, ela com a frota norte-americana ali, ela reflete muito bem, né, o que tem sido as relações ali naquela região. E tem uma coisa interessante que, assim, só voltando um pouco, é que lá em 58, né, a China ainda não era uma potência nuclear ainda, então a China ela se ressentia muito, né, com razão, né, porque já tinha uma experiência muito recente na memória ali dos bombardeios no Japão no final da Segunda Guerra, e enfim, não havia como... Só que agora, nos tempos mais recentes, década de 90, a China já era uma potência nuclear, então as tensões eram muito maiores por conta daquela velha incógnita, né? Quem é que vai atacar primeiro, né? Aí entra a questão da ambiguidade estratégica, né? Será que os Estados Unidos vão efetivamente, né? Então, na verdade, é uma estratégia de você sempre testar os limites, né? No caso, são os chineses que vão testando os limites dos Estados Unidos em querer defender, em querer se fazer presente, né? E tem um ditado chinês que diz assim, né? Se você amedronta o teu adversário, não há necessidade de enfrentá-lo, né? Mas então, vamos agora voltar ao século XXI. Só que eu vou pular os primeiros 10 anos do século, né? Que foi o período em que a China se tornou o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos e a segunda maior economia do mundo. E depois, Robson, você pode comentar algo sobre esse período, caso você queira. Tá? Então, eu vou para 2011, quando a Hillary Clinton, então secretária de Estado do Obama, ela proclamou um novo foco na política externa, coincidindo com a diminuição de tropas no Afeganistão, que era o pivô para a região Ásia-Pacífico. O alvo certamente era a contenção da influência regional da China, uma influência crescente. Em novembro de 2015, ocorreram conversações históricas em Singapura entre Xi Jinping e a presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou. A primeira desde a Guerra Civil. Mas com a mudança na presidência de Taiwan, as relações voltaram a se deteriorar. Então, agora, eu vou entrar nas relações China e Estados Unidos no governo Trump. Em dezembro de 2016, antes de tomar posse como presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump declarou em entrevista à Fox News que os Estados Unidos não precisariam ficar presos a uma política de uma China, a menos que fossem feitos acordos com a China
envolvendo outras questões, como comércio, taxações, Mar do Sul da China e Coreia do Norte. I fully understand the one China policy, but I don't know why we have to be bound by a one China policy unless we make a deal with China, having to do with other things, including trade. I mean, look, we're being hurt very badly by China with devaluation, with taxing us heavy at the borders when we don't tax them, with building a massive fortress in the middle of the South China Sea, which they shouldn't be doing, and frankly, with not helping us at all with North Korea. You have North Korea, you have nuclear weapons, and China could solve that problem, and they're not helping us at all. No entanto, em uma chamada telefônica ao presidente Xi Jinping, logo após tomar posse, Trump disse que respeitaria a política de uma China. Em abril, após os dois líderes se reunirem na Flórida, Trump declarou que a reunião havia sido um tremendo sucesso. No entanto, o que se viu de 2018 até o fim do mandato de Trump, em 2020, foram guerras comerciais, a prisão no Canadá da executiva-chefe da Huawei, apoio aos protestos em Hong Kong, com imposição de sanções econômicas, visitas da frota norte-americana ao Mar do Sul da China e ao Estreito de Taiwan, acusações sobre a origem da pandemia da Covid-19, de crimes contra a humanidade em Xinjiang, província de maioria da etnia uigur. Em setembro de 2020, o Departamento de Comércio norte-americano baniu todas as exportações de semicondutores da Huawei que fossem fabricados com o uso de alguma tecnologia norte-americana. Esse era o caso dos semicondutores fabricados em Taiwan, até então o principal fornecedor da China. Uma exceção foi feita depois em relação ao fornecimento de semicondutores pela Intel. Aí, Robson, até que ponto essa exceção que foi concedida à Intel aliviou a pressão sobre a China de precisar obter os chips em Taiwan? Bom, primeiramente, Rubi, tem um outro artigo meu, também lá do Opel, né, em que o Trump ele escolhe a China como a inimiga dos Estados Unidos. Então, tem um documento do gabinete do governo Trump que ele explica por que a China está no centro da política externa do governo Trump na época, né? Então, tudo que envolvesse China teria uma postura mais agressiva. Então, só para diferenciar Biden e Trump, né? Tu vê que Trump elegeu a China como inimiga e Biden elege praticamente a Rússia como inimiga. Então, tem dois inimigos, assim, todo mundo é inimigo, mas prioridades, né? E tudo que envolvesse a China, o Trump ele iria, né, usar a agenda chinesa para mitigar e para tentar tirar algum proveito. Ele conseguiu algumas coisas, de fato. E acaba trazendo, né, meio que avacalhando tudo que foi feito, assim, acordado, com muita dificuldade ao longo dos anos. Tá? Essa é uma questão importante para a gente se situar. E a questão dos semicondutores, sim, Taiwan domina ali, é o maior provedor de matéria-prima e das indústrias que estão ali, a cadeia produtiva está praticamente em Taiwan. Tá? E de uma forma bem imperialista mesmo, assim, os Estados Unidos impõem essas restrições ao governo chinês na questão dos semicondutores, e aí tem uma série que ele elege seriam as desculpas para poder agir dessa forma, a questão da segurança nacional, e a questão da área da tecnologia é crucial para os Estados Unidos, e os Estados Unidos veda a Huawei, né, atinge a maior empresa do mundo do setor, né, de tecnologia, especialmente no que diz respeito à tecnologia 5G, uma série de processadores, e os Estados Unidos impõem essa condição. Quem quiser vender, está todo mundo proibido de fornecer, né, tecnologia, quase toda essa tecnologia na fabricação dos microchips são tecnologias americanas, né, que estão
empresas instaladas na China, empresas instaladas na Coreia do Sul e instaladas em Taiwan, né? Então, todas as empresas no mundo que operam, que fizer algum tipo de comércio com empresas chinesas ou para o governo chinês ou para a Huawei, né, estão proibidas e tem que pedir a bênção, tem que pedir autorização para o governo americano para fazer algum tipo de comércio com a China. Tá? De fato, na verdade, assim, essa autorização para a Intel é mais um lobby da própria empresa em não perder esses contratos, não perder essas, do que propriamente minar, né, a estratégia de minar a capacidade da China. De fato, a China tem uma dependência muito grande, né, de todas, nessa cadeia produtiva. A China tem um projeto que era para até 25, agora até 2030, em ser autossuficiente nessa cadeia produtiva de semicondutores. Então, a questão dos semicondutores, ela fica uma questão sensível tanto para os Estados Unidos, que tem que resistir à pressão das empresas americanas que querem seguir vendendo, seguir, enfim, fazendo seus negócios. É um lobby americano muito forte, e que não querem perder esse grande comprador que é a China, né? E a China vem tentando aproveitar, né, tentando fazer do limão uma limonada, em potencializar sua cadeia produtiva mais ao seu redor, né, doméstica de preferência, mas tentar diminuir essa dependência dos Estados Unidos. E a questão da dependência da indústria de semicondutores por parte da China, e essa indústria estando maciçamente instalada em Taiwan, ela é muito complexa. A China ela tem essa dependência, né, na questão dos semicondutores, que é uma questão sensível não só para a China, tá, mas para o Japão, para a Coreia do Sul, para os Estados Unidos, para a União Europeia. Então, hoje, esses países estão investindo maciçamente, né, com subsídios para que as suas empresas locais, né, possam ser bem-sucedidas no sentido de diminuir a dependência desses países, dessas regiões, na questão dos semicondutores. Então, e aí envolve outras questões também, de lobby, de dependência. Taiwan e China é uma parceria comercial muito forte. Então, a China é o maior parceiro comercial do Taiwan. Então, por mais que Taiwan tenha essa questão da independência, de ser reconhecido internacionalmente, Taiwan também não quer se indispor com a China e perder o acesso ao mercado, aos investimentos que Taiwan tem na China também. Então, por isso que a questão da relação Taiwan e China, ela é muito sensível também para os capitalistas dentro de Taiwan, para que se encontre um relacionamento que preserve o status quo. De repente, olha, a gente não precisa ter uma independência de fato declarada, a gente pode manter como as coisas estão, né? Nós temos acesso aos fluxos internacionais de capital, nós temos nossos investimentos na China. Por que a gente vai declarar oficialmente na Constituição de Taiwan que nós somos independentes para, né, botar tudo isso a perder? Aí depois tem a questão política também. Então é complexo. Então a questão dos semicondutores é muito importante, mas ela é uma das variáveis. Todas as variáveis são importantes. Dependendo da conjuntura, uma delas se sobressai em relação às outras. Tá, vamos voltar a falar nisso um pouquinho mais adiante. Mas vamos entrar no governo do Biden, né, que logo de início houve aquela reunião no Alasca, né, de representantes de alto nível dos dois países, Estados Unidos e China, foi em março de 2021. Só que farpas foram trocadas entre as duas delegações, quer dizer, a nível até mesmo de grosseria. E também, em julho, agosto, com a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão, o Biden começou a dar aquela guinada de foco para a China, retomando aquela política da Hillary Clinton de 2011, que ela tinha preconizado. Bom, você mencionou no seu artigo, um deles, né,
que a Força Aérea Chinesa faz centenas de voos sobre a ilha de Taiwan, o que contribui para aumentar as tensões desse triângulo, Washington, Pequim, Taipei. Agora, eu tenho um pouco de dificuldade em separar o que é ação e o que é reação, porque a frota norte-americana, ela constantemente está no Mar do Sul da China, no Estreito de Taiwan, e essas ações se intensificaram muito a partir de 2018, no governo Trump. Então, como é que você vê isso? De fato, é difícil, né? Porque, assim, teve há pouco tempo atrás, um artigo muito interessante na Foreign Affairs, agora de final de outubro, alguma coisa do tipo, e assim, os exercícios militares, eles acontecem sempre, quase já não é novidade, né? Então, o maior temor dos Estados Unidos, né, ou a preocupação dos Estados Unidos agora, é treinar, né, a Força Aérea, enfim, a equipe de defesa de Taiwan, né, os ministros de defesa de Taiwan, justamente para isso, para evitar um acidente nesses exercícios, né, porque tu tem a Força Aérea Chinesa já invadiu várias vezes o espaço aéreo taiwanês, né? Então é visto, é rechaçado oficialmente como provocações, inaceitável, aquela coisa do tipo, mas o fato importante que tanto os Estados Unidos e Taiwan trabalham é uma resposta para um acidente, ou a ocorrência de um acidente, ou por parte da China ou por parte de Taiwan, né? Então eles até fizeram uma releitura, uma estratégia na divisão das milhas náuticas dentro do espaço aéreo taiwanês. Então 30 milhas, né, da ilha já seria uma área de vigilância, né? Acho que 25 milhas ou 22 milhas já seria uma área de alerta, né? Aí 12 milhas já seria uma área de advertência, assim, tu já teria que estar pronto para escoltar o avião invasor, ou quando é que teria que abater um avião, em que circunstâncias, e treinar para o pior, que é um acidente. E aí depois do acidente é como distensionar no caso isso venha a acontecer. Então, perdão. Em 22 de outubro, o Biden fez uma declaração mais dura, né? Ele declarou que os Estados Unidos estão empenhados em defender Taiwan caso ocorra um ataque da China. E você chegou, inclusive, a comentar que isso poderia ser um rompimento com a política de ambiguidade estratégica. Ou será que essa declaração faz parte exatamente da política de ambiguidade estratégica? Sim, justamente, porque é reforçar o que está no TRA, né? Sim, que os Estados Unidos eles podem utilizar sua capacidade, se desejarem, se perceberem que a China tem feito esses movimentos. Tanto é que, na verdade, em todos os outros, nas outras crises, os Estados Unidos se fez presente. Ele não atacou, mas poxa, ele levou a frota ali para frente do continente, para o estreito, né? Isso é um sinal de que os Estados Unidos ele tem as condições e tem a disponibilidade, a sua disponibilidade, os recursos para, caso aconteça, ajudar Taiwan a se defender no ataque, né? Enfim. Agora, é importante a gente lembrar que essa questão do desprendimento dos Estados Unidos em socorrer os seus aliados, em socorrer os aliados em tempos de crise, já foi testado algumas vezes, e por isso outros países questionam efetivamente se os Estados Unidos estariam dispostos a entrar num estado de conflagração efetiva, né? Para, por exemplo, os chineses, de que, olha, de repente os Estados Unidos não estejam tão assim comprometidos a defesa dos seus aliados
desde que seus aliados tenham capacidade de reação. Deixa eu aproveitar e te perguntar sobre a questão do movimento pró-independência em Taiwan. Quer dizer, como é que está? Esse movimento está forte no momento e estão preparados até para enfrentar as consequências de Não, na verdade é o seguinte, o Rubem, assim, ó, aí a gente já vai para a questão doméstica em Taiwan, né? Então nós temos agora um governo, o Partido Democrático e Progressista, acho que é o DPP, que ele tem uma visão mais conflitiva, uma postura mais conflitiva em relação à China, tá? O Kuomintang e o DPP sempre são os partidos mais fortes, mais influentes, né? E desde 96 eles vêm, de uma certa forma, numa alternância aí, pelo poder de Taiwan, né? Existe em Taiwan, nas relações Taiwan e China, tá? O consenso de 1992, que foi uma aproximação que se conseguiu fazer. A China, Beijing e Taipei tem uma relação comercial importante, né? Ninguém fala de independência, vamos tocar o barco, né? E o continente fica ali e a gente fica aqui, cada um fica de olho no outro. E o Kuomintang sempre teve uma postura mais assim, de não buscar o conflito. E o DPP não. O DPP foi mais assim, de não reconhecer esse consenso de 92, que foi só um encontro, um fato histórico, e passou, e que o Taiwan é uma democracia vibrante, né? E que a gente quer o nosso reconhecimento, mas o DPP não fala em declaração de independência, tá? E talvez por isso, essa talvez seja uma estratégia do DPP de até atrair simpatizantes do Kuomintang, porque a grande bandeira do Kuomintang é o status quo. Não, vamos levar isso com a barriga e vamos administrar essa questão da independência, né? Ele nem fala em independência, mas vamos administrar as relações com a China em benefício do povo de Taiwan, né? E agora o DPP, o que ele fala? Vem falando. Não, de fato, eles falam assim, a gente não precisa de uma independência de fato escrita na Constituição, a gente precisa declarar a independência, porque nós já temos os benefícios de um país independente. A gente tem relações com a Nicarágua, nós temos relações com alguns países africanos, com alguns países da América Central, temos o apoio dos Estados Unidos, né, temos uma economia forte, integrada no comércio internacional, então temos eleições livres aqui, então o povo está feliz. É uma forma de você minar a aderência da população ao Kuomintang, que teme um conflito com a China. Então, hoje, em Taiwan, 85% da população defende a manutenção do status quo. Assim, estamos bem assim, não queremos problema com a China, nos sentimos taiwaneses. Essa é uma agenda importante do DPP e que a China não gosta, que é a defesa da identidade taiwanesa. Então, a agenda de Taiwan, a unificação, é uma pauta importante para a China, na questão doméstica, tá? Para os chineses é importante. Mas quando isso vai acontecer, é difícil dizer assim, né? Porque, né, a conjuntura vai determinar o que é importante no momento. E tem uma série de questões que são importantes para Taiwan, ou para a China em relação a Taiwan. A questão do semicondutores é importante, tá? Mas a própria questão de ter uma agenda que a comunidade internacional acha importante, é importante também para a própria China administrar essa agenda na sua inserção internacional. Para a comunidade internacional, Taiwan é importante e para nós também. Então, é uma barganha que pode ser costurada e levado ad infinito para o futuro. Tá? E uma outra agenda muito importante, que aí a gente que vai determinar a questão de Taiwan também, que vai lançar luz sobre o que vai ser feito com Taiwan, é a própria questão de Hong Kong. Porque Hong Kong, eu acho que em 1947 acaba o acordo, né? Então, a lei de Hong Kong, que ficou, né, o acordo com a Grã-Bretanha de retornar Hong Kong para a China, é que a China vai deixar Hong Kong, né, um país dos sistemas, né,
Então, vai deixar Hong Kong, observar Hong Kong de longe, tem uma autonomia muito boa, muito interessante, né? Mas é território chinês. E quando acabar o prazo, né, a China vai incorporar aquilo ali, né? E pelo acordo com o governo britânico e a comunidade internacional, o que se pede é assim, o que se cobra do governo chinês é que a China não interfira em Hong Kong na questão política, na questão da democracia em Hong Kong, até 47. Ou seja, em nenhum momento o acordo fala que depois de 47 a China tem que dar a independência para Hong Kong. Tem os protestos em Hong Kong, lá dos estudantes, aquela coisa toda. Os taiwaneses temem muito, porque os taiwaneses também não concordam com essa política de um país, dois sistemas. Eles não querem isso. A população de Taiwan rechaça essa opção para eles. Eles querem ficar como está, o status quo atual, não querem declarar independência, mas também não querem um país dos sistemas. Então, o que acontecer com Hong Kong logo, 47 está ainda para chegar rapidinho. A gente tem que olhar para Hong Kong como uma prévia do que pode acontecer. Então, acho que até Hong Kong ser consumado, ali, o que vai efetivamente acontecer, eu acho que até lá, né, não haveria motivos, porque a China tem ainda uma agenda econômica muito grande para tocar adiante, né? Na verdade, não se quer que o circo pegue fogo, mas todo mundo está preparado, está se preparando, né, para uma eventualidade. Então, eu estava pensando o que levou o Daniel Ellsberg, então, a revelar agora os documentos que ele manteve por 50 anos. Quer dizer, ele tinha essa preocupação de que a situação estava se tornando fora de controle, então ele resolve revelar agora documentos de 50 anos atrás que ele guardava, quando ele teve acesso a esses documentos secretos. Ele visualizou aí uma situação de crise que poderia evoluir para um conflito armado. Mas parece que a gente não está ainda nessa contagem regressiva, que a coisa ainda vai se arrastar pelo menos... Bom, nós estamos em 21, né? Então, ainda temos aí pelo menos umas 2 décadas tranquilas pela frente. O importante a gente perceber, Rubem, e o pessoal que está nos assistindo, é que assim, desde a guerra praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, né, as investidas militares dos Estados Unidos foi brutalmente assim assimétrica, né? Um país que não tinham assim a capacidade, assim, nas mesmas proporções assim de fazer frente aos Estados Unidos. Mas então, você mencionou essa relação de Taiwan com 15 países, relação com que Taiwan mantém relações diplomáticas, várias dos quais são pequenas ilhas. Mas, em particular, você mencionou a Nicarágua. Eu estranho isso um pouco, porque os Estados Unidos eles têm uma forte rejeição em relação ao governo nicaragüense, já há vários anos, ao governo Daniel Ortega. Então, eu não consigo entender por que a Nicarágua mantém essa posição que atende aos interesses norte-americanos, que é reconhecer Taiwan e, ao fazer isso, contraria a China. Você teria alguma explicação para isso? Pois é, essa é uma coisa muito assim, estranha, né, de entender, até porque em 85, quando a Revolução Sandinista foi vitoriosa e tal, o primeiro governo Ortega, eles reconheceram, né, a China, né? Reconheceram a China. E só que depois, na década de 90, o governo de direita ele estabelece relações com Taiwan, né? E o Daniel Ortega mantém essa política de reconhecer diplomaticamente Taiwan e tentar manter relações também com a China. Tá? Isso
né, o governo Ortega ele manteve essa postura quando voltou em 2007 e vem mantendo essa relação com Taipei, né? E é interessante justamente isso que você falou, né? Porque os Estados Unidos eles elogiam muito a vibrante democracia, sempre menciona isso, a vibrante democracia taiwanesa, né, na região, que é um farol da democracia naquela parte do mundo, enfim. Mas só que um dos parceiros principais desse país democrático é justamente o governo do Daniel Ortega, né? É curioso esse posicionamento. Mas tem uma questão importante aí, que é a inserção da China aqui na América Central, né? Que a China tem essa ideia de promover essa inserção na América Latina como um todo, e na América Central, uma questão mais simbólica, até porque os investimentos na América do Sul são muito maiores do que ali naquela região. E a Nicarágua tem a questão do porto nicaragüense, né? Um porto que faria uma competição direta contra o canal, né? O canal da Nicarágua, que faria uma competição direta com o canal do Panamá, né? Então, o Daniel Ortega ele vem capitalizando esse projeto do canal até hoje, até como, né, muitos especulam, como uma forma de barganhar com o governo chinês e com Taipei, olhando para os Estados Unidos, mais ou menos como o Vargas tentou fazer na Segunda Guerra Mundial, antes de entrar na Segunda Guerra, né, entre a Alemanha, né, e os Estados Unidos, né, uma equidistância pragmática dos dois ali, né? Vamos ver se o Ortega sabe jogar bem xadrez, né? Então, eu queria aproveitar novamente para pedir quem estiver gostando do programa para dar os likes, aumentar a nossa visibilidade, compartilhar o link nas redes sociais e também se inscrever no canal da TV GGN. A gente já está chegando perto do final, já nos estendemos um bom tempo, mas já acho que a gente abordou muita coisa, foi bastante interessante. Então, Robson, antes da gente encaminhar para a conclusão, você gostaria de fazer mais alguma consideração sobre o tema de hoje? Não, eu acho que é um tema que a gente tem que acompanhar, mas principalmente o pessoal que se interessa, que tem vontade de se debruçar sobre a questão, não só desse tema de Taiwan, mas das relações internacionais em si, é tentar ter uma visão um pouco mais ampla do sistema internacional. Esse é um ponto importante. Agora, um ponto importante também, que eu gosto sempre de frisar, quando a gente trata dos Estados Unidos, é que assim, a imprensa tradicional tem um receio muito grande, um cuidado de não usar os conceitos corretos para tratar o sistema internacional, principalmente em se tratando dos Estados Unidos, que é a questão do imperialismo. Então, os Estados Unidos, sob qualquer análise teórico-ideológica, uma análise marxista, social-democrática, liberal, teoria de razão do Estado, pode escolher qualquer outra, tu consegue encaixar a inserção internacional dos Estados Unidos como sendo uma inserção de um país imperialista. A questão de Taiwan é uma questão que tem a ver com a política externa imperialista dos Estados Unidos. Não é à toa que eles têm uma frota espalhada em todos os canais, em todos os estreitos do mundo, não só Taiwan. Quer dizer, faltou falar também, quer dizer, não só a questão da frota, né? As bases militares. Se você pegar o mapa da Ásia, né, o que tem a China está cercada de bases militares. Tem uma base lá na ilha de Diego Garcia, bem próxima à China. E tem uma história aí, que eu não sei todos os detalhes, mas parece que a população de Diego Garcia foi retirada de lá. Você sabe algum detalhe sobre isso? Não tenho essa informação, Mas a ação imperialista dos Estados Unidos, ela é... Isso fica para uma outra história. Uma outra discussão. Então, eu agradeço muito a sua participação no Agenda Mundo. Estou certo que a nossa audiência deve ter ficado bastante satisfeita. E eu peço a você a gentileza de acompanhar por uns dias os comentários que saírem que a audiência colocar, com perguntas a você. Faça a gentileza de responder.
Tá legal, pode deixar. Eu vou responder com satisfação os questionamentos. O pessoal quiser me acompanhar também no Twitter, é @, Robson Valdez. Tá? Então tá lá, ótimo. A gente acompanhando tudo aí. Então eu me despeço da audiência. Até o próximo programa do Agenda Mundo.